Fala galera, tô de volta, professor Anderson Rodrigues, lecionando a disciplina aí de artes visuais, né? Então bora descobrir, bora estudar, que eu quero ver vocês nas melhores universidades, fazendo uma boa prova aí do Enem, beleza? Vamos se preparar com força. Vamos lá galera, então trago para nós hoje, nessa aula, arte no Egito. Quem já ouviu falar sobre arte no Egito, né? Você já deve ter ouvido falar sobre as múmias, né? Os faraós ali, a questão das pirâmides, né? Então, provavelmente você já deve ter visto, ouvido falar sobre isso. Então, esse é o nosso tema da nossa aula de hoje, beleza, galera? Então, vamos para lá, vamos para cima. Bom, dentro, né, dessa divisão aí, falando sobre esse tipo, essa manifestação de arte, né? Vamos relembrar que lá na pré-história, arte na pré-história, eu dei uma dica para vocês, né? Da gente estudar aqui, primeiro, as características gerais, a questão da pintura, como que ela se desenvolveu, né? A escultura e a arquitetura. Então, são essas manifestações artísticas que nós devemos estudar dentro do nosso período aí, dentro dessa manifestação artística maravilhosa que é a arte no Egito, né? Uma das civilizações da antiguidade mais desenvolvidas, né? E aí a gente vai perceber o descobrimento, né, da forma de comunicação da escrita e o desenvolvimento da escrita, beleza? Então, bora pra cima. Então vamos entender aqui primeiramente o contexto histórico, né, da arte no Egito. Então, contexto histórico. A localização, né, a gente precisa entender aqui que tem um aspecto que vai influenciar bastante, né, a localização. A localização nordeste da África, às margens do rio Nilo, né? Então, olha só, a gente precisa entender que esse rio, ele vai ter uma grande importância para poder escoar toda a produção agrícola, toda a produção artística, né? Toda a questão cultural. Então, vai ser através desse rio aí que vai se dar esse desenvolvimento, beleza? Então, vamos lá. Período aproximadamente 3.200 a.C. a 30 antes de Cristo, tá? Esse período aí que a gente vai desenvolvendo. Características da sociedade: teocrática, governada por um faraó, um deus. Então, olha só, quem é que era o rei ali, né? Quem é que mandava tudo? Eram os faraós, tá? Então percebam essa figura importante, essa figura que vai apresentar dentro dessa manifestação artística imponência, né? Potência, que vai mandar e desmandar, que vai fazer acontecer, tá? Então é essa figura aí do faraó, tá? E dentro, né, dessa função da arte que nós temos aí dentro do nosso contexto histórico, a gente vai perceber a função da arte religiosa, tá? Então, é uma arte que está voltada para um âmbito religioso, né? Uma questão de uma divindade. Então, percebam que, né, tem essa influência religiosa. E aí, essa religiosidade ela vai estar relacionada com outro elemento aqui. Vamos lá? A questão funerária e política, tá? Então, olha só, percebam que todo esse contexto aí que vai apresentando pra gente, por ele ser religioso, ele vai estar ligado com a questão funerária. Então, para os egípcios, eles acreditavam que a vida que eles viviam após a morte, né, era mais importante do que a que eles estavam vivendo, tá? Então aí a gente vai ter manifestações artísticas, né, ligadas à questão funerária. Então vai ter vaso, vai ter construção, né? Então aquele famoso daqui eu vou levar tudo para o meu túmulo. Então para os egípcios era basicamente essa premissa, tá bom? Então vamos lá. Características da nossa arte egípcia, né? Então é importante a gente saber aí o que nós temos de mais importante aí dentro
da nossa arte egípcia. Bom, o que a gente já sabe, né? Isso aqui para vocês frisarem, né? É uma arte ligada à religião. Vamos colocar aqui para que vocês não esqueçam. E uma arte funerária, tá? Funerária. Isso daqui é para não esquecer, tá? Não esqueçam isso. Arte voltada para a eternidade, a vida após a morte. Então, olha só, como eu havia dito para vocês, eles não podem, né, deixar de lado essa questão da vida após a morte. Eles se preocupavam, né, que essa vida após a morte ela fosse serena, que ela fosse rica, que ela fosse consistente, tá? Então, essa vida após a morte ela seria eternizada. Ele ia ter um triunfo ali, tá? Uso de cânones de proporção, regras rígidas para representar o corpo humano, tá? Predominância da bidimensionalidade, que não há profundidade, cores simbólicas e pouco realistas, tá? Quando a gente fala, né, da questão da bidimensionalidade nas produções, né, artísticas do Egito, a gente está falando de quê? Que é uma arte que ela não está preocupada em mostrar o que está no fundo, em mostrar a tridimensionalidade. Essa não é a preocupação, tá? Muito pelo contrário. Eles estão preocupados em mostrar uma figura chapada, tá? Que vai levar o observador a uma condição de observação daquela divindade. Ou seja, aquela figura que está sendo apresentada ali na frente, ela vai se exaltar, tá? E o objetivo era esse mesmo, né? Que a figura do faraó seja importante, que sejam figuras, né, que ditam aquela religiosidade, aquela importância política, né, importância religiosa também, tá bom? E cores simbólicas e pouco realistas. Então não vou apresentar aqui, né, como a gente está falando de uma sociedade dos povos antigos, né, então não havia essa preocupação. A gente tem outras preocupações, a questão simbólica. O que a arte está querendo dizer ali para mim em questão de símbolo, o que ela significa, né? O que ela vai representar, tá? Por isso elas não são realistas, tá bom? Beleza? Então, tenham isso daqui, vou só frisar aqui para vocês, religião, funerária, tá? E essa questão aqui, não esqueça, beleza? Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pintura egípcia, tá? Então a pintura egípcia, ela tinha algumas regras, né, a serem seguidas, tá? Que a gente vai ver daqui pra frente como é que foi essa pintura, como é que foi desenvolvida essa pintura, né? Apesar de ser uma sociedade dos povos antigos, ela tinha sim uma organização. Logo o Egito, por sua vez, né, tinha uma organização maior entre os povos antigos aí, tá? E a gente vai perceber isso. Vamos lá. Temas principais, tá? É importante você identificar sempre, né, na história da arte aí, o que nós temos como temática, tá? O que é apresentado. Como a gente havia dito inicialmente, vida após a morte, deuses, faraós e cenas do cotidiano. Volta aqui para mim. Lembra que lá na arte pré-histórica a gente tinha essa representação do cotidiano também? Então olha só, é uma relação que a gente pode fazer entre os dois tipos de arte, tá? Então não esqueçam, né, dessa ligação aí da busca do ser humano em tentar representar o seu cotidiano, em busca de representar o seu dia a dia, em busca dessa fixação, né, do cotidiano, dessa vida que era vivida, como que eles produziam, como que eles faziam, como que eles oravam, né, rezavam, etc, por aí vai, né, que estavam ligados em questão da religião, tá? Então, tudo isso vai estar presente também, né, assim como na arte na pré-história, vai estar presente aqui na pintura egípcia, tá? Nessa cultura egípcia. Então vamos lá. Outro aspecto aqui. Perspectiva hierárquica. Pessoas mais importantes, representadas maiores,
tá? Então percebam que aí, né, a gente pode até falar em questão de linguagem visual, né? Sempre quando a gente tem algo no primeiro plano, ele vai apresentar para a gente algo que tem maior importância. É aquilo que está mais próximo do observador, tá? Então quando eu falo que uma figura, a figura dentro da composição, e aí a gente entende a composição, que é o quê? A composição é uma obra de arte em sua totalidade. Então olha ali, eu tenho uma casa, tenho um objeto, e aí eu tenho uma figura, né? Pode ser um ser humano, que ele está representado mais perto do observador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquela figura, tá, que está ali na frente, ela tem maior importância. E depois que eu analisar essa primeira imagem, eu vou começar a fazer relações. Poxa, em que ambiente, né, essa pessoa está inserida? Qual que é a natureza ali por trás, né? O que tem de significado? Ele está no campo? Ele está numa fazenda? Ele está num centro urbano? Né? O que ele está querendo representar? Então é justamente sobre isso, né? A perspectiva hierárquica era presente aqui nessas produções. Então a pessoa mais importante era representado de forma maior, que estava mais perto, né, do observador, certo? Voltando lá, pinturas nas tumbas do Vale dos Reis, tá? Então, olha só, em todo lugar que você andar, você vai ver esse tipo de manifestação aí no Egito, na antiguidade, tá? Então você vai ver, principalmente nas construções mortuárias, né, essa manifestação, seja ela em forma de desenho, seja ela em forma de hieróglifos, tá? Que a gente vai analisar mais para frente aqui. Então é importante saber que essas formas de arte, a arquitetura, a pintura e a escultura, elas estão correlacionadas, tá? No sentido de que elas se unem para poder explicar essa cultura egípcia, tá bom? Então presta bastante atenção nesse fato aí, beleza? Então passando aqui, como eu disse, né, toda a cultura egípcia, ela tinha uma organização, né, e foi uma das civilizações mais organizadas. Então, para isso existiam técnicas que ajudavam o artista a poder fazer com que ela fosse aplicada com exatidão. Então, o que eu apresento aqui para vocês agora é a famosa lei da frontalidade, tá? Essa lei que é muito importante. Professor, isso daqui cai no vestibular? Olha aqui para mim, cai não, despenca, tá bom? Despenca. Então você vai precisar saber, né, o que é a lei da frontalidade, tá? Não tem muito segredo não, mas é preciso, né, ter critérios aí. Então vamos lá. O que nos diz aí a nossa lei da frontalidade? O uso de perfis, tá? Aí a gente vai utilizar a cabeça e as pernas de lado. Percebam aqui, elas estão de perfil, tá vendo? É isso que a gente chama aqui, a cabeça e as pernas de lado e o tronco de frente, tá vendo? O tronco aqui do nosso rapazinho, ele está de frente, tá? Volta aqui para mim. Então o que tem por trás disso, né? Uma linguagem, né, simbólica por trás disso, né? Não existe uma exatidão no sentido de afirmar era exatamente isso que eles queriam dizer, mas algumas literaturas subentendem isso, né, justamente pela questão da observação, de dar essa importância, né, para a figura do faraó ali, né, da figura que está sendo representada. Anteriormente a gente falou sobre isso, né, sobre a questão do primeiro plano, que estava mais perto, que estava maior, né, e também a forma como ele é apresentado, né, ele afirma e reafirma essa questão da importância aí, né, de como que ele está sendo representado, beleza? Então volta aqui mais uma vez para você não esquecer, tá? Lei da frontalidade, tá? Cabeça e pernas de lado, tchan, tchan, e aqui o tronco
de frente para o nosso observador, beleza? E aí, vamos apresentar aqui, num âmbito mais esquemático aqui, como que isso está apresentado, né? A gente dá uma aproximada aqui, percebam essa imagem aqui, olha só. Então nós temos os olhos aqui, tronco, né? Todos esses aqui estão de lado, né? E tem aqui dentro dessa observação, o olho, ele está representado de frente, tá bom? Aqui a questão do tronco de frente também. E tudo que está aqui em número 2 aqui número 1, perdão, ele está representado em lateralidade, tá? Então, dentro dessas observações aqui, a gente pode afirmar e reafirmar essas regras aqui, tá bom? Então, percebam que essa figura que está aqui representada na frente, com certeza ela tem maior importância, tá? Então, por isso que a gente deve lembrar, né, dessas questões, essas regras, essas simbologias apresentadas dentro da arte egípcia, tá? Não esqueçam disso, beleza? Então vamos lá, próxima imagem aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí, afirmando, né, essa regra também, existiam algumas técnicas dentro da arte que ajudavam eles a reproduzir as figuras da mesma forma, né? Que eles precisavam ter uma continuidade, né? Como se trata de uma lei, né? A lei a gente não muda, né? A lei a gente aplica ela. Então, para isso existia, né? A gente, dentro da linguagem visual, aí a gente chama, né, de técnicas pré-estabelecidas para que se possa reproduzir essa obra de arte. Então vamos acompanhar aqui no nosso slide. Número 1. A parede era nivelada e usualmente coberta por uma camada de estuque que era polida, tá? Então, para que isso, né? Então, primeiramente, quando entendamos assim o seguinte, que toda produção artística ela tem um suporte, tá? Então, o que é o suporte? Por exemplo, se eu fiz um desenho no papel, o meu suporte vai ser o quê? Papel. Se eu fiz um desenho, uma pintura em madeira, o meu suporte vai ser em madeira. E aí, lá pra frente, quando a gente for estudar a arte contemporânea, por exemplo, a gente vai entender que os suportes podem ser outros, né? Então, o que nós temos aqui é o descobrimento dessas primeiras técnicas, né, de suportes e de como fazer os tipos de arte, tá? E preparando. Então, o suporte aqui no caso me lembra muito bem a questão, né, das pinturas nas cavernas, que aqui a gente também tem pintura em parede, só que essas paredes são construções mortuárias, tá? É isso que a gente vai observar daqui para frente em relação a isso, tá? Então, a parede era nivelada e usualmente coberta por uma camada de estuque que era polida. Então eu precisava preparar para poder receber a minha arte. Não era somente ir fazendo aleatoriamente, né? Eles já tinham essa organização, essa percepção de que precisava se fazer uma técnica bem elaborada, tá bom? Então vamos lá, voltando. No número 2 aqui, então um quadriculado era pintado para dar apoio ao fundo do desenho. Essa técnica permitia que o desenhista se guiasse e pudesse transmitir a ilustração que provavelmente já estava feita em uma superfície menor, um pedaço de pedra ou uma madeira coberta de estuque, para a parede, tá? E aí a gente pode perceber alguns teóricos afirmando, né, cada uma dessas técnicas aí. É importante que vocês observem, né, que tem um critério para ser feito, não é feito aleatoriamente. É isso que traz a magnitude da cultura egípcia, que para mim é uma das melhores culturas que existem, né, em questão de dar origem a outras manifestações, tá? Então, esse quadriculado ele ajuda bastante, né, na questão da reprodução. Então eles iam desenhando quadro a quadro. Então, no quadradinho aqui, né, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês.
nesse quadradinho aqui eu tenho tais linhas, e ele aí ia observando ali, né? Ia desenhando quadradinho por quadradinho. Que linhas eu tenho nesse quadradinho, que linha eu tenho no outro quadradinho, meio que uma batalha naval aí sendo utilizada, tá bom? Número 3. Alguns remanescentes arqueológicos nos sugerem que um rabisco era feito primeiro e depois era corrigido por um desenhista mais experiente. Perceba novamente que sempre tinha alguém para dar esse suporte ao artista, né? Então, assim, era um trabalho que visivelmente a gente pode perceber que era feito em conjunto, só que tinha aprimoramento, justamente para aperfeiçoar essas técnicas, né? Então, por se tratar de técnica, por se tratar de lei, então não poderia ser apresentado de uma forma diferente. Lembrando que nessa época aí o artista ele não tinha liberdade para poder desenhar da forma como queria. Era justamente isso, ele precisa se apropriar das técnicas. E foi assim durante muito tempo, tá? A gente vai começar a se desprender um pouquinho em relação às técnicas, né? Quando a gente chegar ali na Idade Média, quando a gente começar, finalzinho da Idade Média para contemporânea, moderna ali, a gente vai começar a perceber que aí sim um artista vai ter um pouquinho mais de liberdade para poder se expressar. Tá bom? E também as diferentes formas de manipulação dos materiais, etc. Tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, número 4. As cores eram obtidas de minerais tais como ocre ou sulfato de arsênio para o amarelo claro, malaquita e cal para verde, carvão para preto, óxido de ferro e hematita para o vermelho, silicato de cobre e sais de cobalto para azul. Esses materiais eram misturados com clara de ovo ou cera de abelha para criar uma consistência pastosa, tá? Então, volta aqui para mim. Percebam que não era só sobre fazer esse tipo de arte. Percebam que eles já dominavam técnicas, né? Eles já dominavam a questão da química. Olha a nossa companheira química aqui, tá? Ela está presente aqui na nossa arte. Então, olha só, o fato de ter várias misturas e misturar com a clara de ovo, né, para dar mais temporalidade para a nossa produção de arte. Então, eles já estavam sacando bastante dessa questão técnica, tá? Isso aí baseado em estudos, né? Isso é ciência, galera. Beleza? Dentro da nossa produção aqui, dentro da nossa cultura egípcia. Beleza? Show de bola. Bom demais, vamos lá. E aí, eu apresento aqui para vocês agora uma outra técnica, tá? Que vocês precisam dominar também, que é a técnica do baixo relevo, tá? Percebam como que era feito. Então, olha só o quadriculado aqui de novo. Estão vendo aqui? Temos um quadriculado, tem um estudo. Aí vamos lá, tem estudo matemático aqui? Também tem. Quando a gente começa a estudar as proporções ali, né, e tudo, tem estudos matemáticos aqui, premissas de estudos matemáticos, né, para poder ver essa questão, né, da reprodução aí, utilizando no primeiro momento como reprodução. E o que nós temos mais ainda aqui? Nós temos que essa parede nossa aqui, e aí volta aqui para mim, percebam que mais para frente, quando a gente for falar de arte grega, quando falar de arte romana, elas estarão muito presentes, esses baixos relevos, né? Nos chamados frontões, tá? Da arte. Então tô dando spoiler aqui de tudo, né? Na verdade, vamos lá, vamos meter brasa aí. Beleza? Volta aqui. Aí, olha só. O que eles faziam? Né? Como se fosse um carimbo aqui também. Olha só. Eles vão, né, esculpindo aqui, só que eles não fazem, como se diz? A parte inteira, né? É como se fosse um 3D primário, digamos assim, né? Então eles vão esculpindo até que se fique uma forma em relevo ali, tá? Então aqui essa parte mais clara é o início dessa produção e aqui ainda vai ser esculpida aí. Ó, já percebam aqui atrás que nós temos vários desenhos aqui. E esses desenhos são carregados de símbolos que a gente vai ver já já o que significa isso,
tá bom? Então prestem atenção aí. Vamos lá. Dentro, né, da escultura egípcia, né, apresentaram-se também algumas regras, né, a serem seguidas, tá? Vamos perceber aqui, ó. Escultura egípcia. Estátuas rígidas e frontais. Simetria e imobilidade. Então vamos lá. O que é simetria, professor? Temos um coração aqui, a gente divide ao meio, tá? Esse daqui não saiu tão direitinho, professor de arte, mas a canetinha aqui não me deixou. Vamos lá. Mas se eu dividir ao meio algo, ele vai ficar exatamente com as mesmas proporções, né? A finalidade, qual que é? Abrigar o espírito do falecido dentro da escultura. Então vamos lá. Volte aqui. Estátuas rígidas e frontais. Lembram, novamente, quando a gente falou lá na pintura, que tem uma relação de respeito ao que o observador vai ter diante da nossa figura ali? Lembram? Então é justamente isso, por isso que ela é rígida, por isso que ela está de frente para o observador. Então você entra, você olha, né, e você vai ter esse respeito, você não tem como desviar o olhar. Então você vai admirar, você vai observar. Tá? E essa simetria está milimetricamente programada ali através dessas técnicas que eu mostrei para vocês. A questão da imobilidade, né? Não tinha a sugestão de movimentos aí na escultura, tá? E qual que era a finalidade aí, né? Abrigar o espírito do falecido. Então, olha só, como se a gente tivesse aí uma mumificação, e aí eu vou imortalizar esse espírito. Então ele está ali, ele está vivo, está presente, tá? É mais ou menos nesse sentido aí que a gente vai observar essa premissa, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a esfinge de Gizé, tá? Essa imagem maravilhosa aí, tá bom? Vamos colocar aqui para vocês. Esfinge de Gizé. Percebam que aqui a gente pode até mesmo falar um pouquinho sobre a questão mística aí, né, mitológica, enfim. Temos uma cabeça humana, tá, que vai representar a questão do respeito, a questão da inteligência, tá, do homem. O corpo de leão, que vai representar essa bravura, que vai representar essa força, né, essa imponência. E aí, acreditem vocês, né? Esses rostos desgastados aí, tem duas, né, sugestões dentro das literaturas aí. Uma que é a ação do tempo, outra que é o próprio vandalismo. Então, olha só, né? O vandalismo também hoje existe a obras de arte, né? Então, tem essas duas possibilidades aí para que esse nariz aí foi desgastado, tá bom? Então, infelizmente, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, acontece e acontecerá, né? Infelizmente, tá? E aí tem outra questão também que a gente pode, lembra que eu falei da questão mítica, né? E tudo aí, a questão dos mistérios que são envolvidos aqui dessa esfinge, né? Então, muitos teóricos falam que é uma construção onde dentro tem vários enigmas, várias charadas, várias armadilhas, né? Enquanto você vai passando por essa esfinge, tá? Então tem tudo isso, né? Se a gente assistir alguns filmes aí, vai ilustrar um pouquinho dessa história, tá bom? Beleza? Vamos lá. E agora eu trago para vocês uma estátua, tá? Que apresenta essa questão dessa rigidez, tá bom? Estátua de Ramsés. Ramsés, também conhecido como Ramsés o Grande, foi um dos faraós mais famosos e poderosos do Egito Antigo. Ele reinou durante o período do Novo Império, na 19ª dinastia, aproximadamente entre 1279 a.C. e 1213 a.C., totalizando a cerca de 66 anos de reinado, um dos mais longos da história egípcia, tá? E aí uma fofoca aqui, ele teve mais de 100 filhos aí, tá bom? Então, ele era danado. Percebam aqui, né, que a imponência, né, essa figura rígida aqui, tá bom? Percebam que nos ombros dele temos
algumas imagens, na cabeça temos uma serpente, tá? Toda essa imagem, ela traz uma simbologia pra gente, ela traz um significado pra gente, tá bom? Então, é importante aumentar aqui para vocês verem, tá? Tudo isso aqui que eu havia mostrado, olha só. Temos algumas figuras que sugerem, né, esse simbolismo aí, tá bom? Que sugere essa questão simbólica aí da arte. E aí, olha só, chegamos nas famosas, né? Todo mundo que ouve falar sobre arte no Egito, logo vem à mente o quê? As arquiteturas aí das pirâmides, tá bom? Então, percebam aqui, nós temos 3 grandes arquiteturas aqui, que é da nosso deserto de Gizé, tá? São as pirâmides de Gizé. Então, quais são elas? Quéops, Quefren e Miquerinos. Vamos colocar aqui? Vamos aumentar aqui, vou escrever aqui para vocês, tá? Uma colinha. Quéops, Quefren e Miquerinos, tá? E aí, percebam que elas têm tamanhos diferentes, tá? Cada uma dessas aqui representam, né, da ordem que eu estou falando aqui, a importância do faraó. Então significa que a imponência que a gente falou lá atrás, ela é ilustrada aqui no tamanho das produções da arquitetura egípcia. Então quanto maior, melhor, mais importante, né, mais imponente era esse nosso faraó, tá bom? E aí, isso é fácil de entender, beleza? Só que aqui na frente, né, vou aumentar aqui para vocês, percebam que a gente tem pequenas construções aqui na frente também, pequenas piramidezinhas, né, que ninguém fala sobre isso. Pouco ao invés de falar, né, sobre essas pirâmides que estão aqui na frente. Elas são chamadas as mastabas, né? Ou seja, se eu tenho uma pirâmide lá atrás que representa a imponência do faraó, a importância social, né, tudo isso, aqui na frente eu tenho uma figura, né, uma arquitetura que são para pessoas de menor importância, tá? Então tem uma questão hierárquica que foi falada anteriormente, que ela é facilmente, visivelmente, né, ilustrada aqui nessa imagem, tá bom? Então, atrás nós temos pessoas importantes ali, na frente aqui, nessa lateral aqui, né, dependendo da perspectiva que vê, a gente tem construções com pessoas de menores importância, tá? Tudo isso ligado à questão hierárquica, tá bom? Então vamos lá, o que nós temos aqui? Templos egípcios, locais sagrados dedicados aos deuses e faraós, espaços para rituais religiosos e cerimônias, centros administrativos e econômicos. E aí, dentro dessa desse nosso templo, a gente tem umas subdivisões, tá? Então, olha só, lembrem-se, sempre a nossa pirâmide, ela está dedicada a algum deus, algum faraó, tá? Espaço para rituais religiosos e cerimônias, tá bom? Por quê? Porque isso tudo está ligado à religiosidade, a questão mortuária. Tá bom? E centros administrativos e econômicos, beleza? Isso a gente tem presente no nosso dia a dia também. Só uma curiosidade aqui, que eu agora me lembrei aqui, para não deixar passar, em Brasília, no Distrito Federal, a gente tem uma construção, né, que se assemelha. Você sabe qual é? Se você sabe, coloca aí nos comentários para dizer que monumento é esse. E eu vou falar já já. Tá bom? Então vamos aqui às partes. Pilonos, grandes portais na entrada, que eu vou mostrar algumas imagens aqui, justamente para mostrar desde o início já essa imponência dessa construção, para dizer o que significa, né? Então o observador, a pessoa visitante, ela já entra nessa condição. Pátio aberto, área externa para os fiéis, né, frequentarem. Sala hipostila, salão com colunas monumentais, isso estou falando de questão monumentais mesmo, gigantes. Santuário, que é a parte mais sagrada,
E olha só, hieróglifos e relevos, tá? Que são cenas religiosas, tá? Voltando à minha pergunta, aqui em Brasília, Distrito Federal, onde estou gravando, né? Nós temos aqui uma construção que é o Teatro Nacional, tá? Que ela se assemelha com essa construção egípcia. Ah, tem mais um exemplo? Temos mais um exemplo e se assemelha. O Memorial JK, por exemplo, né, ele tem esse formato de mastaba, e aí nós temos dentro dele, né, o corpo de JK, tá bom? Não sei se vocês sabiam. Se você sabia, comenta aí, deixa aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, mostrando, né, essa questão dos portais, né? Esse é o templo de Abu Simbel. Percebam aqui, né, todas essas afirmações que eu já havia dito com vocês, a gente já explanou, a questão da figura rígida, a questão do monumental. Percebam que ela não encosta, né, de uma montanha, tá? Percebam os desenhos simbólicos, percebam os hieróglifos, né? O que são os hieróglifos, né? São o tipo, né, de escrita egípcia, tá? Lembram que eu falei para vocês, né, sobre que o Egito foi uma civilização que teve essa organização, que surgiu a escrita, né? Que eles começaram a desenvolver essa questão da escrita. Então é justamente sobre isso, tá? Temos aqui o templo de Luxor, tá? O que nós podemos perceber? A enorme presença de símbolos, de desenhos, tá? De hieróglifos, as colunas monumentais, tá bom? Então, percebam que isso está presente mais uma vez. Símbolos e hieróglifos. O símbolo, né, que é igual, nós temos alguns, tá? Olho de Horus, escaravelho, Akin, vida eterna e imortalidade, proteção, saúde e força, renascimento, transformação e proteção espiritual. Perceba que tudo está ligado à questão de uma religiosidade, questão de uma crença, tá? Quando a gente falar sobre arte no Egito, é isso, gente. É questão da crença, a simbologia, tá? Tudo está ligado à arte bem casadinha ali, tá bom? E eu apresento para vocês aqui agora, né, uma solução, né? Uma solução por quê? Porque, tá, desenvolver a escrita, mas e aí? O que aconteceu? Como é que eu vou saber que essa escrita significa isso, que tal coisa significa aquilo, né? Eles criaram uma famosa pedra da Roseta. Percebam aqui que essa pedra, tá? Essa pedra que está cinza aqui, né? Que ela faz a tradução, tá? Dessa linguagem, né? De alguns desenhos, tá? Que possuem símbolos, né? Que já dizem uma mensagem pronta, e também das letras aqui que representa cada coisa, tá? Então aqui nós temos vários exemplos, tá? Esse aqui, ele está em baixo relevo, tá? Lembrem aqui. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. E aí eu trago algumas curiosidades aqui, tá? Da nossa aula. Algumas pessoas de importância, né? Também. Vamos olhar aqui. Nós temos a Nefertiti, que foi uma das rainhas mais famosas do Egito Antigo. Ela viveu durante o século XIV a.C., aproximadamente entre 1370 a.C. e 1330 a.C. E foi esposa do faraó Akhenaton, ou Amenófis, tá? Quarto. Então olha só, essa figura foi muito importante, né? E aí a gente começa a perceber essa importância dessa figura feminina. Ela sempre estava ao lado do faraó. Então, alguns literaturas falam que ela chegou até mesmo a governar, entendeu? Então, tomar decisões importantes. Então, é uma figura feminina que também cai muito em questões de vestibulares, em questão, né, do Enem aí. Então, Nefertiti significa a bela chegou. E era justamente isso que ela era considerada. Tá bom? Então gravem isso aí muito bem, tá bom? Vamos lá. Tutankhamon, também conhecido como Tutankhamon ou Rei Tut, foi um dos faraós mais famosos do Antigo Egito, mesmo tendo reinado por pouco tempo e morrido jovem, tá? Aqui a gente consegue perceber, né, dentro do seu olhar, da vestimenta, né,
essa questão da imponência da figura egípcia aí, tá bom? Volta aqui para a gente dar uma observada. Olha só, a serpente que servia como uma questão de proteção, a questão desse chapéu, digamos assim, utilizado aqui, né, a questão da vestimenta. Então ele tinha uma importância social, ele tinha essa veneração pelas pessoas, então é por isso que ele era representado assim, dessa forma, tá bom? Viveu pouco, mas é isso. Vamos lá. E aí, como é que ficavam então as pessoas que tinham pouca importância social? Vou mostrar para vocês aqui. Esse carinha aqui é o escriba sentado. Refere-se a uma famosa escultura do Antigo Egito, conhecido como escriba sentado, que representa um escriba em posição de escrita. Então a gente tinha a representação também, né, das figuras de pessoas com pouca importância social, não tinha tanta importância igual, né, os faraós. Então provavelmente esse escriba ele ia ficar aí na, como é que chama, na classe B, digamos assim, não seria enterrado, não seria nem numa mastaba, que é a mais simples, e nem numa pirâmide, que seria a mais importante aí, né, digamos assim, a construção monumental. Então ele tinha uma certa importância ainda assim, porque ele tinha esse papel aí na sociedade, tá? Então ele fazia algo para a sociedade, assim como os artistas, como os artesãos, né, tudo isso. Beleza? Então, importante saber sobre isso, tá? Escriba sentado, dá uma olhadinha aqui na cara dele, olha só como que ele é representado de forma simples, né? Não tem tanta questão da vestimenta, né? Tudo isso aí não tem aquele incremento, né, que nós percebemos nas imagens dos faraós. Beleza? Então, olha só. Agora, questãozinha aqui pra gente matar, né? Pra finalizar nossa aula aí, né? Eu sei que é muita teoria, né? História da arte particularmente eu gosto muito mais do que física, né? Mas eu respeito bastante, né? Mas é maravilhoso isso. Vamos lá. Questãozinha do tipo Enem, vamos perceber aqui. Sobre o papel do rio Nilo na estruturação da sociedade no Egito Antigo, é correto afirmar que... Lembra que eu falei do rio lá no início, né, que ele tinha uma importância para escoar, agricultura, tudo e tal? Então vamos ver qual é a opção que está correta. Permitir a atividade econômica e com suas cheias regulares, garantir a estabilidade política e o domínio simbólico dos faraós. Essa questão aqui está o quê? Correct. Muito bem, olha o inglês aí entrando. Essa aqui está certa, né? Então quando tinha cheia, permitia que escoasse toda essa questão política aí, tudo direitinho, tá? Sua maior importância era servir como meio de transporte para as tropas que garantiam a supremacia militar dos egípcios em toda a África. Não era voltado para isso não, tá? Sua cheia significava um momento de instabilidade política e econômica, uma vez que destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada. Também não tinha isso, tá? A capacidade e o volume da água não eram aproveitados pelos egípcios, que se limitavam nas vazões e esperar a próxima cheia. Não tinha isso, muito pelo contrário, né? A sociedade egípcia ela era muito bem organizada, então não tinha essa de preguiça, tá bom? Então, era uma sociedade muito bem organizada, como eu havia dito para vocês. Próxima questão, vamos lá? Em relação à arte no Egito, assinale a alternativa correta. Visava a valorização individual do artista. Lembram que eu falei para vocês que o artista que ele não tinha essa liberdade? Lembram? Que essa liberdade ela vai ser conseguida, né? Vai ser adquirida, né? Ou imposta, algo nesse sentido. Lá, a partir do finalzinho ali da Idade Média, digamos assim, lá para o final, né? No início da Idade Moderna, que eles vão começar a se manifestar de uma forma mais livre. Então essa questão aqui está errada, tá? Esse item aqui está errado, a letra A está errada, tá? Manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. Gente, o que mais teve, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Essa letra B. O que mais teve aqui foi a representação da figura humana. Então como é que ele afirma isso para mim? Isso é uma afirmativa errada, tá? Letra C. Estava destinado à glorificação do faraó e à representação da vida além túmulo. Lembram que eu falei para vocês que essa vida que a gente estava aqui,
vivendo, não valia de nada, que a mais importante era após a morte. Lembram? Então é isso, lembra isso na hora lá. Então, letra C está mais do que correta, destinada à glorificação de quem? Do faraó, que era o cara, e a representação da vida além túmulo. Esse item aqui está correto. Muito bem. Aproveitava os hieróglifos como ornamentação? Não. Era uma forma de simbologia, tá? Não só de ornamentação. Tá bom? E era uma arte abstrata de difícil interpretação. Não tinha nada de difícil interpretação, né? Sendo que a gente tinha todas as regras, né? Isso era muito bem pré-estabelecido naquela época. Então não tinha nada disso, tá bom? Então, letra correta, letra C, tá? Vamos para a próxima questão? Vamos analisar essa imagem aqui. Essa imagem aqui nós temos, né, várias figuras humanas, temos simbologia aí. Vamos lá. A ilustração sintetiza a sociedade egípcia a partir das informações que ela contém. É possível afirmar? Vamos lá. O que é possível afirmar? Na base da sociedade encontrava-se o rio Nilo, cujas águas podiam ser aproveitadas para cultivo, sem a necessidade de técnicas específicas, nem aprimoramento da organização social. Galera, olha aqui para mim. Olha bem aqui para mim. Olha na bola dos meus olhos. Toda questão que começa, né, a falar, a afirmar, vamos lá, que sem, não, nem, ela provavelmente vai estar errada, tá? Então observem bem, porque isso, né, tal manifestação artística não, tá? Provavelmente ela vai estar errada. Então prestem bastante atenção. Então essa aqui a gente já sabe que é F de falso, tá? E aí vamos lá para o item número 2 aí, tá? O item número 2, o ecossistema do Nilo tinha como um dos elementos o Sol, o qual está representado na figura de um deus, com o disco solar sobre a cabeça, transmitida a ideia que ele ilumina e aquece o rio, a terra e os homens, tá? Volta aqui para mim. Sim, né? Isso aí está correto. Lembra a questão mítica, né? Lembra a questão de que quem está lá em cima é quem manda, quem está lá em cima, que tem a importância social, através dele que eu vou poder fazer pedidos para seca. Vou fazer pedidos para seca, não, perdão, para eu ter uma colheita boa. É ele que vai mandar. E aqui está bem nítido, tá? Essa representação. Então, o item 2 é verdadeiro, tá? O item número 3, vamos lá, item número 3, opa, me perdi aqui. As árvores frutíferas e as cenas do plantio e colheita ocupam o centro da pintura, indicando a importância tanto das águas do rio, quanto a luz da divindade solar para o ecossistema, tá? Então aqui, essa daqui está correta também, tá bom? E a número 4, a pintura é uma representação alegórica. Volta aqui. Não! Esse não aqui, ó. Tomem cuidado. Não vou dizer que todas as questões, né, que tem o não, nem sempre, não estão corretas, mas geralmente, né, é uma pobreza aí na questão da estruturação, tá bom? Então percebam que essa daqui, ó, não realista, não indicando a informação, tá, sobre a estrutura política administrativa do faraó. Por isso não serve como fonte para estudo de história da sociedade egípcia. Tá errado, né, gente? Tá errado. Beleza? Então nós temos dois itens aqui corretos. Quais são? Itens 2 e número 3, tá? O 2 e o 3, a resposta letra B, tá bom? Prestem atenção. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque essa é uma questão do tipo ENAD, tá? Nós temos o Enem, que ele avalia o nosso exame do ensino médio, tá? E para as faculdades, universidades, nós temos o ENAD que avalia, né, a questão. Então, esses itens aqui que tem 1, 2 e 3, ela tem uma complexidade maior. Então você precisa descobrir quais são as afirmativas e marcar aqui quais são as corretas, tá? Então, só para chamar a atenção de vocês em relação a isso. Beleza? Sem dúvidas, a letra B aí, número 2, afirmativas 2 e 3 estão corretas. Beleza? Vamos lá. Próxima, temos mais uma questão, Vamos lá. Os escribas do Egito Antigo ocupavam uma posição subalterna
na hierarquia administrativa governamental frente à aristocracia burocrática. Sua posição social era inferior em relação aos conselheiros do faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Mas as características de seu ofício os afastavam de trabalhos forçados e das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada se explica, letra A, por serem provenientes do meio social dos felás, camponeses livres que investiam na formação educacional de seus filhos, mais inclinados ao serviço público, não. Tá? Letra B, pelo domínio dos escribas, dos segredos da escrita demótica, dos hieróglifos, do cálculo, por conseguinte a organização das atividades administrativas e públicas, tá? Isso daqui está correto. O que ela traz para a gente, né? Traz a afirmação de tudo aquilo que a gente já viu aí em questão do estudo dentro da arte, né, no Egito, tá? Ele traz essa questão de que os escribas tinham o domínio dos segredos, né? Essa questão ali um pouco inferior, mas a questão simbólica ali dos hieróglifos, tá? Que estavam presentes como forma mítica, como forma de comunicação, essa organização também, tá bom? Então, letra B está correta aí, beleza? Vamos lá. Gente, é isso então, eu agradeço demais e vamos assistindo as aulas aí. Tem um vídeo lá já pra gente assistir sobre arte pré-histórica, assista a arte pré-histórica depois, né? Tem dúvida, volta aqui, escreve aí nos comentários pra gente poder tirar as dúvidas, beleza? Agradeço e é isso aí, vamos lá.